Refletir com você com um trecho da carta de Filipenses, que é a epístola do lecionário para esse terceiro domingo de Advento. Filipenses 4, de 4 a 7, é um texto bem conhecido e eu vou ler na nova versão transformadora. Diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém. Palavras do Senhor. A gente leu o texto de Sofonias, que é um cântico de louvor a Deus, que salva o seu povo, esse Deus que afastou os inimigos do povo e por isso não é mais preciso ter medo de desgraça. E aí a gente sabe que Advento não é tempo de desanimar e nem de perder a coragem, é esse tempo de espera, né? A certeza disso tudo é que Deus está presente junto com o seu povo, foi o que a gente leu em Sofonias. E agora Filipenses vem trazer para a gente alguns conselhos para a igreja a partir dessa realidade. A nova vida em Cristo, ela precisa ser manifesta numa espiritualidade sadia e na confiança da presença de Deus, tal como Sofonias anunciou. E a vida cristã, ela manifesta-se, em boas e novas relações entre as pessoas, como nós vivemos a nossa vida, não só aqui dentro da igreja, mas fora dela, nas quais o texto vai dizer para a gente que a amabilidade e a compaixão são coisas importantes. E a alegria e a paz são ingredientes que vão dar testemunho do que Deus está fazendo na nossa vida e, consequentemente, na igreja. E aqui eu queria pensar com você alguns conselhos para a gente viver a vida de uma forma que seja realmente digna de pessoas batizadas, de pessoas que aceitaram o Senhor como o Salvador das suas vidas. E eu diria que aí é o título que eu trouxe aqui, que são algumas pérolas para a nossa vida. Mas antes de nós seguirmos essa reflexão, eu queria olhar com você o contexto do nosso texto. Porque é tão importante isso. Porque Paulo, quando escreve essa carta, dizendo para os irmãos de Filipe que se alegrem, ele estava preso. Ele estava preso. E assim, não há unanimidade quanto ao lugar que ele estava preso. Quando a gente estudou Filipenses, se eu não me engano, no ano retrasado, a gente viu que existem algumas discussões, se ele está preso em Éfeso, se ele está preso em Roma, ou até na Cesareia, não se sabe. O fato é que a igreja de Filipos é uma das igrejas que ajudou muito o apóstolo na sua tarefa de anunciar o Evangelho. Lembra que Paulo é a primeira igreja também que ele chega na Europa, ele planta essa igreja, mas lembre-se que também é um lugar onde ele sofreu bastante. Ele foi para a prisão, apanhou sendo cidadão romano, tem que sair um pouco meio que rápido da cidade, mas essa igreja criou com Paulo um carinho, uma confiança e um amor na obra, que todas essas coisas Paulo nem se lembra. E ele vai, essa é uma das cartas mais amorosas do apóstolo, Quando você lê a carta aos Gálatas e você lê Filipenses, você nem acha que é a mesma pessoa que escreveu, mas isso aí é fato, porque tem todo aquele lance da literatura, das características de quem escreve. Mas Paulo, ele escreve para essa igreja estando em prisão. É o que a gente chama na teologia de cartas da prisão. Então você imagina que ele está na prisão e ele está exortando esse povo a se manter confiante, alegre, firme no amor, alguém que não estava vivendo nada disso, mas que identifica nessa comunidade essas coisas. E aí eu quero pensar aqui com você nesses versículos. O versículo 4, aqui a gente tem essas linhas que todo mundo conhece, que todo advento a gente escuta. Toda cantata que você vai, sempre tem alguém que vai lá e lê: alegrai-vos, digo mais uma vez, se alegrai-vos. Vai falar que não. Eu fui uma ontem, tinha.
Estava lá, Filipenses 4 está lá. É um dos textos mais lidos, até porque faz parte do lecionário desse tempo. Quando Paulo fala para essa igreja se alegrar, a gente não pode esquecer que ele é alguém que não está vivendo um momento de conforto, de alegria, né? Ele está preso, então tudo isso é importante para a gente pensar qual é a razão dessa alegria. E talvez que o foco nosso não seja na alegria, mas no sempre. Ainda que chegue a Filipe a notícia, porque pode chegar que Paulo vai morrer. Filipenses 2 ele diz isso para a comunidade, pode ser que chegue essa notícia para você, ainda assim que vocês sejam oprimidos, não deixem de ficar alegres, sejam sempre, nesse sentido essa alegria não é um otimismo, tá? Não é um rir à toa, não é algo natural, essa alegria que ele está falando, ela só acontece porque ela está embasada em Deus, independente das circunstâncias. Então, a fé da comunidade no Senhor chama essa alegria algo prático, algo real, algo possível, mesmo no meio de tantas lutas, de tantas dificuldades. O versículo 5 vai falar que Paulo vai pedir a moderação para essa igreja, que sejam conhecidos pela moderação, pela amabilidade, ou seja, pela boa disposição em se relacionar com outras pessoas, em mostrar bondade, suavidade, transigência. Então, quem está pessoalmente cheio dessa alegria do Senhor é aquela pessoa que gosta de causar alegria no outro. E aqui eu não estou falando de ser piadista, não. Eu estou falando de realmente ser alguém que, apesar das lutas, das dificuldades, das dores, consegue visualizar a boa obra do Senhor em todas as coisas e se alegra, apesar de nem sempre as circunstâncias serem as melhores. E aqui eu abro um parênteses. Domingo passado eu falei para os irmãos lá em Araraquara, que o advento para a gente foi uma espera difícil para a nossa família, tendo em vista o que os irmãos sabem do falecimento da minha madrasta. E no meio dessa luta, no meio dessa espera, a gente poder, no velório, em outras circunstâncias, ter um coração leve, porque a gente sabia da paz que a dona Zilda tinha no Senhor. Essa alegria, que não é uma alegria que ria à toa, porque as circunstâncias não eram favoráveis, mas era uma paz e uma alegria de que a gente sabia que ela estava em Cristo. E isso ninguém tira da gente. Então, nesse sentido, é essa alegria, por mais que pareça que as coisas estão desmoronando, porque às vezes elas estão mesmo. A gente saber que no Senhor a gente pode depositar a nossa tristeza, a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa dor, a nossa raiva, o nosso luto, porque Ele vai acolher. E nesse sentido, o 6 ele vai falar então aqui, após tratar de alegria e da moderação, Paulo trata da despreocupação, de não ficar preocupado. E aqui eu fecho o meu parênteses. E aí eu queria seguir num sentido de que, estando no Senhor, a gente não anda ansioso pelas coisas. E a gente aprende a apresentar ao Senhor as nossas inquietações, que não são poucas, justamente por causa da nossa finitude, por causa do pecado que habita em nós e que corrompeu a nossa conexão com o Senhor. Na nossa separação de Deus lá no Éden, lá em Gênesis 3, desde que o pecado entrou no mundo, isso faz com que a gente viva uma ansiedade, algo que a gente não entende, mas que muitas estão ali angustiados. E o que a palavra diz? Apresente ao Senhor as suas petições. Ou seja, petição aqui é algo que realmente a gente deseja e solicita ao outro. Doutora Tatiana que sabe, né? Petição para o juiz, petição é o quê? Pedido, você pede. A ideia é que a oração é um pedido. Então você apresenta para o Senhor as suas preocupações, a sua ansiedade, você coloca para Deus. E Deus vai trabalhar na certeza de que Ele ouve, de que Ele vê, de que Ele enxerga e de que Ele realmente faz aquilo que a gente precisa. E às vezes o que a gente precisa não é o que a gente quer, mas é o que Ele quer. E aí por fim Ele vai falar
da paz, né? A paz aqui não é um mero voto, não é uma bandeira branca somente. Quando Paulo afirma que a paz de Deus guardará os corações, tem um adendo aí, em Cristo Jesus. Essa é a condição para que essa paz realmente se faça presente. E é interessante isso porque ele vai falar, a paz de Deus vai cuidar do vosso coração e da vossa mente. E aqui é uma ideia de que essa palavra ela não é só intelectualista, ela não é só para o nosso arcabouço mental, ela é também para os nossos sentimentos. Eu sempre falo e sempre repito, né, a ideia de sentir corretamente também, de fazer a prática correta e de saber a doutrina correta, porque afinal o que essa paz com Deus realiza? Para nós só haverá paz com Deus se Deus gerar essa paz. E é Ele quem gera essa paz. E aí, nesse sentido, eu quero pensar com você e fazer uso da imaginação. Imagina que você ganhou uma caixa de pérolas preciosas, uma mais linda que a outra. E aí eu queria que a gente pensasse que esse texto aqui é como um colar de pérolas. As pérolas que a gente ganha para a vida, que são coisas de grande valor: alegria, moderação, paz, nada de ansiedade e preocupações. Pensou uma vida assim? Que bom! A gente sabe que é lindo, que é bonito, mas a gente sabe que no dia a dia, na prática, a teoria é outra. A gente está em Cristo, mas a gente se vê sofrendo, a gente se vê chorando por desavenças, por maldade. A gente pode ser uma pessoa amável, mas a gente muitas vezes se vê em relacionamentos conturbados, se vê ansioso, vivendo assim, tentando entender o que está acontecendo. A gente até ora, a gente busca a Deus, a gente entrega a Deus, mas Gisele, parece que tem hora que isso não funciona. É muito bonito, eu estou sendo um crente errado, não é possível. Porque, olha, eu fico ansioso, eu fico preocupado, tá chegando aí, né, dia 20, o 13º está na conta, mas já está comprometido. Aí eu já começo a ficar preocupado. Olha, estava tudo bem até eu fazer aquele exame, porque se vai no médico, procura, acha. E aí você começa a ficar ansioso. E aqui eu não estou falando que é para você não deixar de ir no médico. Vá, por favor. É importante que vá, que faça os exames e que descubra o quanto antes aquilo que é necessário ser tratado. E aí quando você se olha diante da vida, da realidade e daqueles relacionamentos que a gente queria que fossem bons, mas não são. Tem gente que vai chegando esse fim de ano e vai ter na agonia de ver os parentes. Meu Deus do céu, quem vai brigar com quem? Quem vai ficar bêbado? Quem vai acabar com a festa dessa vez? É tanta coisa que cadê as pérolas que são bonitas? É uma beleza que parece que assim, né? Será que quem escreveu essas palavras aí na Bíblia ganhou na loteria? Acho que não. E aí aqui é por isso que é tão importante a gente saber que Paulo, quando escreve essas palavras, ele está preso. Porque ele está falando de algo que parece que seria muito bonito se ele tivesse alegre, feliz e contente, sentado na varanda da sua casa, com um copinho de suco do lado, vendo a banda passar. Mas não, ele está preso. E eu queria lembrar você que a prisão naquela época de Paulo, que a gente tem hoje de sistema carcerário no Brasil, é 5 estrelas. Naquela época a pessoa ficava na clausura, numa célula pequena, escura, fria, então ela defecava, fazia tudo ali. Ou seja, tem muita gente que às vezes morria antes de ser julgado, ou seja, não existia nada de bom. E detalhe, a pessoa pagava para ficar lá. Ela tinha que pagar, a família tinha que pagar para ela ficar lá. Então Paulo não está numa situação confortável. Ele não está lá esperando a visita que vai trazer um lanchinho para ele. Se levar alguma coisa boa, ele come. Se não levar nada, ele não come. Então, essa carta aos Filipenses, ela se destina a cristãos novos na fé, pessoas que também faziam pouco tempo que tinham abraçado a Jesus
e que viviam no meio de um mundo perigoso, cheio de desafio, que eram confrontados, que eram gentios. Lembra que a gente aprendeu hoje na escola dominical? Que os judeus desfrutavam de um certo privilégio. Eles podiam exercer a sua fé sem serem mortos por isso, perseguidos por isso. Agora, esses cristãos aqui filipenses, eles eram gentios, eles estavam deliberadamente deixando de ir nos templos adorarem os seus deuses, de fazer aquilo que o Império mandava para seguirem a Jesus. Eles corriam risco de vida por isso. As pessoas deixavam de frequentar os seus estabelecimentos e eles deixavam nisso, eles se empobreciam. E era por aí. Nesse sentido, então, Paulo está falando para novos convertidos, pessoas que não tinham a mínima obrigação com ele, mas que abraçaram essa fé de forma tão veemente, de forma tão poderosa, que sustentaram Paulo. É uma das igrejas que mais apoiou financeiramente Paulo, que orou por Paulo. Então, diante de tantos desafios e conflitos, a gente olha para essas pérolas que a gente tem aqui, e eu diria para você que então a primeira pérola é a da alegria. Paulo escreve quando estava preso. Veja que não se trata de uma alegria, então, que se baseia na circunstância. Como que ele ia falar de alegria? Porque até a gente que não está preso, quantas vezes o nosso humor não muda durante o dia? Às vezes a gente se vê, de repente, tá tudo bem, pode vir brincar, pode vir conversar, de repente, cuidado com o que você fala. Ixi, dependendo do jeito que for, nem fica na sua. Se a gente é assim, mas a alegria baseada aqui na promessa da palavra é o quê? Porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. No tempo de advento não é só essa expectativa do Natal, mas é a expectativa de que Cristo vem para restaurar a nossa humanidade corrompida e nos livrar do pecado. Mas como a gente esquece facilmente disso? Na dificuldade, na luta, a gente acaba se esquecendo de tudo isso. Que perto está o Senhor. Que a nossa alegria não deve ser baseada nas circunstâncias. Se eu estou bem ou se eu não estou bem. Se as contas estão em ordem ou se não estão em ordem. Se eu vou encontrar aquele parente que eu gosto ou não. Se os meus exames estão bons ou não. A nossa alegria, então, precisa não fixar nas circunstâncias, mas no Senhor. Na boa notícia de que perto está o Senhor. Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E mesmo que eu esteja triste, lutado, enfermo, ou satisfeito, feliz, alegre, que as circunstâncias não sejam o motivo da minha alegria em Cristo. A minha alegria em Cristo é porque em Cristo Ele é meu Salvador. Ele não pensou duas vezes em se doar na cruz para pagar os meus pecados e me garantir a vida eterna. A segunda pérola é a moderação. E ela tem muitos nomes. A gente poderia dizer que é o seguinte: é ser gentil, é ser amável, é ser tolerante, ser calmo, pacífico, bem educado, bondoso, tudo isso compreensivo. Basicamente, quem nunca viu aquele meme, né? Já que o cristão é sal do mundo, que não seja sal grosso. Porque tem cristão que olha, é tão mal educado, tão grosso, que dá um testemunho terrível. Essa moderação aqui que o apóstolo está falando, no original, em grego, é essa ideia. E aí eu queria pensar com você, englobando essa ideia, a mesma palavra, que está aqui, também está naquele texto, onde Jesus ele chega, né? E lembra da história da mulher pega em adultério? Aos olhos do fariseu, ela seria condenada à morte. Mas Jesus viu algo a mais e ele dá a oportunidade. Há algo a mais para nós também, que é o quê? A misericórdia. Essa mesma palavra, moderação, da misericórdia, da verdade, do amor, são iguais, estão todos englobados na palavra original aqui para moderação. É muita coisa, né? Então, assim, fica às vezes até difícil de explicar,
mas a gente precisa dela para viver bem, para que a gente seja misericordioso, amoroso, compreensível, gentil com os outros. Que Jesus diz para ela: vai, não peque mais. Se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. E muitas vezes com as outras pessoas nós somos os primeiros a tacar pedra. E a gente não age com essa moderação de Cristo. A outra pérola é o não andar ansioso. Paulo, ele não está dizendo que a gente não deve cuidar das nossas tarefas e responsabilidades, né? Elas têm um lugar legítimo na nossa vida e a gente precisa cuidar, a gente precisa ficar atento, né? Vale sempre dizer isso, porque às vezes a gente entende o não andar ansioso com não pensar sobre isso. Não vou pensar nisso agora. Mas o não andar ansioso é o quê? Não sofrer por algo que você não pode fazer ou resolver e que não depende de você. Tem coisas que não dependem de nós, por mais que a gente pense, repense, pese. E aí qual é o convite de Deus? Entrega para mim. Torna conhecido ao Senhor. E Ele, que sabe o que a gente precisa, vai cuidar. Então é essa a ideia aqui. Porque afinal, vamos pensar, as crianças não falam para os pais os seus grandes problemas, que às vezes quando as crianças falam, nossa, nem é tão grande assim. É essa a ideia de que Deus, sendo o Pai, vai nos acolher e vai nos direcionar. Então quando a gente ora e a gente apresenta ao Senhor as nossas angústias, as nossas dores, elas vão se tornando pequenas. E Ele vai provendo aquilo que a gente precisa. E aí, por fim, né, como resultado de tudo isso, a gente vai ter o que a gente pode falar da quarta pérola, que é a paz. Uma paz verdadeira, que é bênção para você. Que é através de você também para partilhar para outras pessoas essa paz que excede todo entendimento. Não quer dizer que de repente não vai ter dificuldade, não vai ter luta, você não vai ficar confuso. Mas quer dizer que no meio de tudo isso, você vai descansar com o Senhor, porque Ele vai cuidar daquilo que mais importa. Quer dizer que nele há refrigério. E por fim, eu não sei qual dessas pérolas talvez você esteja precisando mais na sua vida hoje. Quais delas sejam as que estejam fazendo mais falta para você? E a Escritura, né, aqui costuma dividir entre alma e corpo, né? Na verdade, justamente por causa das nossas fragilidades, mente e coração. A mente significa o entendimento, enquanto que o coração denota as disposições e as nossas inclinações, as nossas paixões, vamos pensar assim. Esses dois termos querem dizer para a gente a totalidade humana, a totalidade da alma, de quem nós somos. Não existe ser humano só com a alma ou só com o corpo. E nesse sentido, é importante a gente pensar que a gente não decora só o espírito com pérolas. Não tem sentido. O fantasma não usa um colar. Mas se você colocar um colar desse num corpo inerte, é um corpo morto. E a gente precisa então entender que essas coisas acontecem na nossa vivência diária. Com quem nós somos, nosso corpo e nossa mente. Nós somos um ser humano integral quando nós estamos vivendo essa vida. E aí o desafio para nós é realmente vestir esse colar, pensar em tudo isso, como aplicar na nossa vida de forma que, independentemente de como eu esteja, independente de quem eu seja, esse colar, ele sempre vai ter valor. Um colar de pérolas, mesmo que ele se suje, que seja derrubado no barro, que você encontre ele, vamos pensar aí depois de uma enchente, você encontre ele lá, ele continua sendo um colar de pérolas. Ele ainda continua tendo seu valor. Então, mesmo que a gente esteja em dificuldades, mesmo que a gente esteja em situações onde tudo isso vai oscilar, porque vai. Nós somos seres humanos integrais, então a paz que excede todo entendimento ou percepção é o que nos vai dar segurança para andar nessa caminhada de vida, tendo a convicção e a certeza de que sim,
Deus vai me dar alegria, porque eu sei que Ele está perto. Mesmo que eu chore, essa alegria não é um rir à toa. É confiar nele, é saber que Ele está perto, é essa promessa que a gente precisa se agarrar. É saber que a minha vida precisa ser regada de moderação, e quando ela não for, que eu possa apresentar ao Senhor a minha vida, para que eu não ande ansioso, para que Ele me ensine em oração o que eu devo fazer consequentemente. Isso vai resultar em paz para mim. É um colar muito bonito, que a gente possa usá-lo com maestria e que a gente possa ter a convicção interna do Espírito, que em nós e através de nós. Eu queria finalizar com essa frase: a paz não é um sonho inatingível. Não, a paz é real. A paz é uma pessoa. O seu nome é Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos direcione na nossa caminhada de fé, para que a gente possa se alegrar nele, porque Ele está perto e Ele tem cuidado de nós em todo momento. Que a gente possa seguir, né, esses conselhos ou esse colar de pérolas, como você preferir, para que nós possamos estar alicerçados em Cristo e seguir confiantes por essa vida, porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu. É isso que o Natal conta pra gente, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Amém?